Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marlos, sou fisioterapeuta da CPX e TC Vertebral e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre osteopatia pediátrica. Vocês sabem o que é? Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos bebês? Então, a osteopatia pediátrica ela é uma ramificação da própria osteopatia, onde nós atuamos diretamente com os bebês. Então, as principais condições que a gente atende em nosso consultório são bebês que sofrem de refluxo, são bebês que têm assimetrias cranianas, ou seja, a cabecinha do bebê acaba não tendo a formação tão redondinha assim. Então, muitas vezes, um osso é sobreposto ao outro, a cabeça fica um pouquinho torta, que nós podemos chamar isso de plagiocefalia ou de braquiocefalia, tudo vai depender da posição desse crânio, mas isso acontece muitas vezes quando o bebê fica mal posicionado na barriga da mãe, quando durante o parto, se for um parto normal, a compressão exercida na cabeça da criança for muito grande, né? Muitas vezes isso acontece com o bebê dormindo, né? Então muitas vezes o bebê acaba dormindo numa mesma posição e acaba comprimindo um pouco mais alguns ossos. Muitas vezes em algumas brincadeiras com os bebês, né, de levantar o bebê, como ele ainda não tem tônus suficiente na musculatura do pescoço, ou seja, como ele ainda não consegue sustentar a cabeça, essas alavancas que a gente acaba fazendo brincando com o bebê podem alterar também, comprimir um pouco alguns ossos e modificar um pouquinho o formato do crânio desse bebê. E uma outra condição muito comum em nossa prática clínica são os bebês que sofrem dos refluxos gastroesofágicos. Então, muitos bebês chegam para a gente com queixa, né? As mamães chegam para a gente, na verdade, queixando-se que os bebês têm muito refluxo, que eles golfam muito, né? E isso muitas vezes é tido como normal, mas não é, tá? Então, a gente tem várias opções, né? Várias possibilidades terapêuticas, várias possibilidades, várias causas que podem gerar esse refluxo nos bebês. Então, nós sabemos que o bebê ele tem um sistema nervoso autônomo também, assim como nós adultos. E esse sistema nervoso autônomo é quem vai controlar o funcionamento dessas estruturas, digamos assim, né? E caso haja alguma desregulação desse sistema nervoso autônomo, que pode vir por alguns ossos em tensão, que podem vir por excesso de tensão da própria mãe. Para quem não sabe, a mãe ela vai passar para o bebê não só os nutrientes, né, via a amamentação, mas ela pode passar para o bebê também coisas ruins, como cortisol, né, que é um hormônio do estresse. Então ela acaba, entre aspas, estressando a criança, porque parte do conteúdo que está nela é mandado, digamos assim, para a criança e a criança absorve isso por várias formas, por várias vias, mas talvez a principal via seja a amamentação, tá? Então, o bebê ele pode cursar com refluxo gastroesofágico e o importante da gente dizer é que a osteopatia pode ajudar muito esses bebês por regularizar esse sistema nervoso autônomo, por reduzir tensões, né, no crânio desse bebê e ao longo do corpo dele. Outro aspecto muito importante da osteopatia pediátrica que a gente poderia listar aqui é o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, muitos bebês acabam tendo um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor por ter algum tipo de restrição craniana, por ter algum tipo de disfunção. O que é disfunção? Disfunção é perda de mobilidade. Então, a gente tem aspectos chamados de subclínicos que a gente consegue observar no nosso dia a dia, que são muito importantes. Então, muitas vezes o bebê ele só consegue mamar de um lado. E aí a mãe fala, poxa, ele só mama desse lado. Se eu tentar colocar do outro lado, ele começa a chorar, ele não consegue. E aí a gente para pensar, poxa, será que o peito esquerdo é diferente do direito? Será que tem alguma alteração nesse sentido? Não. Muitas vezes o bebê ele vem baseado dentro do que a gente falou, do período gestacional, do momento do parto, do pós-parto, ele vem com restrições faciais, ou seja, músculos tensos, né? Cadeias faciais em restrição, e com isso ele acaba tendo dificuldade de fazer alguns movimentos, tá? Então, muitas vezes ele está adaptado daquele lado, por exemplo, né? A gente vê muitos bebês com torcicolo congênito, às vezes o bebê já nasce assim,
ou às vezes ele nasce normal, mas com tensões, com restrições. E virar para o outro lado e fazer movimentos para o outro lado é algo incomodativo para ele, doloroso. Então ele foge daquilo. E isso atrasa diretamente o desenvolvimento dessa criança. Porque, vamos lá, a gente brinca que a criança ela é uma folha em branco que está sendo escrita. O caráter, a personalidade, né, a condição física, tudo. Porque a partir dos momentos que essa criança ela tem algum tipo de experiência com algum movimento, alguma experiência de vida, ela aprende, né? A gente vai ter gatilhos mentais que vão gerar um processo de aprendizado em memória, de controle motor, uma série de coisas. Então, a gente precisa fazer com que essa criança ela experimente coisas. E pensa comigo, uma criança que tem dificuldade de ir para esse lado porque tem restrição aqui, uma criança que só mama de um lado durante meses e meses e meses, não trabalha o movimento de pescoço, não trabalha o membro superior do outro lado, obviamente ela vai se desenvolver com um atraso um pouco maior se comparada com outra criança que não tem problema nenhum, que se vira para os dois lados, que mama para os dois lados, que brinca para os dois lados, né? Que cai para os dois lados e ativa reflexos para os dois lados. Então, se a gente vai pensar em desenvolvimento motor, né, em controle neuromuscular, em uma série de coisas, a gente precisa levar isso em consideração. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, papais, né, vocês, mamães, a entender um pouco mais desse mundo da osteopatia. Mas o mais importante a ser falado é que com as técnicas manuais, com a osteopatia, a gente consegue fazer com que o organismo do bebê funcione melhor, tá? Melhorando o refluxo, melhorando as assimetrias cranianas, melhorando a qualidade do sono, melhorando o desenvolvimento neuropsicomotor do seu filho, tá? Muito obrigado!